Melhores momentos semana 2 da NFL, Saints e 49ers, num grande jogo. Estou aqui nessa com meu querido amigo Bruno Rosa. Sapo, como você tá, meu irmão? Tudo certo. Quem não tá muito bem é o torcedor do New Orleans Saints, que pensou que teria um afago essa semana contra um desfalcado 49ers, mas não foi o caso e a gente vai ver alguns lances aqui. Exatamente, e os 49ers jogando com Mac Jones de titular, mas aqui ainda estamos vendo o excelente trabalho de quem? Linebacker, um dos melhores da NFL, se não for o melhor, Fred Warner, olha aqui, tentando atrapalhar o passe para o Chris Olave. O New Orleans Saints tem que se contentar com o field goal, mas nada feito. E aí o Fred Warner fechando a zona, era um passe arriscado. Segunda para 10 o Mac Jones, um passe que sai meio que um pato morto ali, não tem muito sucesso. Já seria uma terceira para 10 que não foi convertida. A bola volta para o New Orleans Saints com ele, o interminável Camara, que parece que botou gasolina no tanque nessa temporada, vem jogando muito bem. Conquista a primeira descida. É impressionante o quanto o Camara continua jogando bem. Spencer Rattler, né? Sendo colocado em situações embaraçosas, mas olha só tentando passe longo, nada feito. Então esse começo de jogo, os dois times tentando se entender, tentando ver o que ia acontecer. Apenas um field goal errado até agora. Segunda para 5, Mac Jones conecta com Christian McCaffrey. Nada feito mais uma vez. E nesse momento, Sapo, os 49ers estavam tentando encontrar o seu ritmo, né? Mac Jones numa situação de primeira para 10, ele escaneia o campo, nada feito, a pressão chega, ele se livra, mas não. E dentro dos 10 minutos aqui do primeiro quarto, os Saints conseguem uma vitória nessa descida. Vamos para a segunda descida aqui. Mac Jones sozinho, formação empty, ali no backfield não tem ninguém. Ele conecta o passe, que bela bola, e tá lá com Ricky Pearsall, que tá se tornando aí o principal recebedor do time. O Pearson que terminou o jogo com 4 recepções, 56 jardas, e olha essa corrida, uma das melhores corridas do jogo. McCaffrey terminou com 55 jardas, a corrida mais longa apenas 10 jardas, e mais uma vez o Pearson tentando fazer acontecer, mas a defesa do Saints estava muito ligada, era uma primeira para 10, perderam jardas aqui, segunda para 15, mais uma vez o Mac Jones ali na shotgun, não encontra ninguém, tenta resolver com as próprias pernas, dá até um drible. Que ali, isso? Que não isso? é suficiente para a primeira descida, mas era um drive muito bom, né, Golinho? Terceira para 1, que foi conquistada a primeira descida pelo McCaffrey. Exato, porque os 49ers têm problemas de lesão, mas ainda assim tem jogadores-chave, como é o caso do Christian McCaffrey. Olha lá, a defesa compra a corrida, Mac Jones consegue o passe e tá lá dentro. É touchdown. Luke Farrell, excelente, hein? 11 jardas e os 49ers abrem o placar, colocando uma pressão em cima dos oponentes. E aí, se tem extra point dos highlights, né, Brunão? É o que a gente sempre fala. E Ed Pinheiro, substituindo Jake Moody, erra o extra point. Não é um começo muito bom para o novo kicker dos 49ers. Ele até tenta se recuperar no decorrer do jogo, a gente vai acompanhar. E aí a pressão chegando em cima do Spencer Rattler, e ele até consegue com certo sucesso encontrar o seu recebedor, o Miller, mas não foi o suficiente para a primeira descida. E se você tem o McCaffrey no time, você tem essa possibilidade. Mesmo com o quarterback reserva, tem um corredor muito bom que chama a defesa, que teve até algumas jogadas de sucesso, como essas duas últimas, e também propicia uma jogada de play action, né? O Mac Jones mais uma vez completando o passe com o seu recebedor, conquistando a primeira descida. Exato, lembrando mais uma vez, né? Sem George Kittle, que machucou na semana 1, sem Brandon Ayuk, que não voltou ainda pra temporada, o Brock Purdy machucado, o Mac Jones assumindo, mas aqui, ó, passe pro Rick Pearsall, seguro, deu certo, e os Niners começam o segundo quarto jogando bem, avançando e já se aproximando da red zone. E aqui uma confusãozinha, uma falha de comunicação entre o Mac Jones, né, e o CMC. Exato, para um quarterback que tá assumindo o time agora com o titular lesionado. Terceira para 14, vamos ver o que ele tira da cartola. E aí é CMC, mas nada feito. Belo tackle para cima dele. E aqui os Niners têm que se contentar com o field goal. Vamos ver se agora vai. Tá lá dentro, no meio do Y Ed Pinheiro.
Exatamente. Um ótimo trabalho da defesa do New Orleans Saints, que mais uma vez já volta para campo. Primeiro para 10, o Spencer Rattler tenta Nossa se senhora. desvencilhar, mas falando em defesa, sensacional o que fez nessa jogada aí o stout número 20 do 49ers. Já uma terceira para 13, uma situação complicada, óbvia de passe completo, mas aí quando a fase é ruim, você pega o passe é completo e você escorrega até na grama sintética, Golinho. Exato, a defesa deu o passe um pouquinho mais curto ali, de Winters fazendo uma boa jogada e a bola volta para os 49ers, ou seja, a defesa dos Niners ajudando muito aqui e o ataque conseguindo pontuar pelo menos de 3 em 3, que seja, já é o suficiente. E Rick Pierce só carregando o piano, então isso dando muito certo. Segunda para 10, a pressão chega, Mac Jones e eleva-se, se escala o pocket ali, mas não dá muito certo, é atingido. É uma situação de terceira descida para ele, terceira para 13. Os Niners 3 de 5 em situações de terceira descida até ali. Mac Jones solta o braço. Me parece que teve um desvio lá no começo. E aí, passe incompleto. E os Niners são obrigados a devolver a bola para o time do Saints. Spencer Rattler tentando tirar um coelho da cartola. Que bola! Uma boa jogada, a primeira grande jogada para o Brandon Cooks. O Cooks aí que apenas 2 recepções e 26 jardas no total na partida. E Nossa. olha esse lance, ele tenta pular por cima, o Johnson tenta pular por cima do Green fala, não, vou ficar em pé, por que não? E aí, meio que pula, meio que não pula, já é segundo down, e mais uma vez o Alvin Kamara fazendo o que ele faz de melhor, paciência, observando o gap, usando a velocidade. Spencer Rattler, mais uma vez, negando terceira para 6, escala o pote, tenta a primeira descida, consegue, sobrevive aos tackles e conquista a primeira descida pro New Orleans Saints, mas foi em vão, já é a primeira descida para o 49ers de Mac Jones, Golim. Acho que a gente perdeu um touchdown aí, 9-7 pro Saints, acabou cortando, mas ainda assim, o Saints achando um caminho, pelo menos para conseguir produzir um pouquinho mais, e aí no último minuto do segundo período, o Mac Jones tentando achar alguma coisa, que bola na terceira para 6 para o Aí Jennings sim. aqui, né? Excelente, pô. Uma bola na janela ali da zona, saindo um pouquinho do óbvio, que são esses passes de screen, os passes laterais rápidos, principalmente para o quarterback reserva, mas eles precisavam acelerar o jogo. Agora terceira para 6, finalzinho do segundo quarto, 11 segundos faltando. O Mac Jones com tempo para arremessar e encontra Bela ele, bola. McCaffrey, ali na endzone para receber a bola. Ele que teve 6 recepções no jogo e um touchdown, exatamente esse touchdown, as rotas se cruzando ali, causando uma confusão na defesa do New Orleans Saints, mas ainda tinha jogo, tá? No segundo quarto ainda tinha jogo, mas a defesa do 49ers muito ligada, mandou todo mundo pro vestiário quente. Exato, o trabalho gigante que o Robert Saleh está fazendo novamente com o time dos 49ers. Vamos então para o terceiro período em que os 49ers tiveram a primeira posse, ou seja, já ganhando por 9 pontos, conseguindo controlar um pouquinho mais o jogo, um pouquinho mais o relógio. Mac Jones, na hora que ia fazer o passe, acaba sofrendo o fumble recuperado pelo time do Saints. Essa é aquela clássica mudança de momentum que os Saints talvez precisassem, né, Sapo? Uma boa jogada aqui do Demario Davis, e aqui o replay, ó, o Mac Jones recebe. Aí ali mostrando, não é o Christian McCaffrey. Não é? Não é. Christian McCaffrey estava saindo ali para receber, e na hora que ele vai tentar o passe, o bom trabalho da defesa, com isso, a bola retorna para o New Orleans Saints. E vamos ver se eles aproveitam esse momento, conseguem avançar um pouquinho mais. A gente viu que no segundo período o Spencer Rattler começou a gostar um pouquinho mais do jogo, mas claramente um fumble, né? A bola ainda, o braço do Mac Jones ainda para trás e recuperado pelo New Orleans Saints. Ele se beneficia até do escorregão que leva, porque o bloqueador não consegue continuar o bloqueio. O Saints agora já no campo de ataque, mais uma vez o passezinho curto, passezinho rápido pro Johnson, que leu bem os bloqueios e conquista a primeira descida e vai com tudo para a conversão de quarta descida, era 4-1. O New Orleans Saints, o Spencer Rattler, fica com a bola, não encontra ninguém, dá o drible, conquista a primeira descida, renovando e dando energia, continuando o momento que você bem falou, Golinho, e aí vem ele. Alvin Kamara, mais uma vez, lendo os gaps, os bloqueios acontecendo,
segunda para gol. O Spencer Rattler ali atrás faz o play action, encontra o seu recebedor, o Shaheed, ali que terminou com 4 recepções, 52 jardas e esse TD que a gente acabou de ver. O 49ers sendo punido pelo turnover e o Saints aproveitando o momento do jogo. Exato, Saints em casa, no palco do último Super Bowl, tentando recuperar um pouquinho e dessa vez encosta no placar, né? Então estamos aí em 16-14. Vamos ver o que o Niners vai fazer. Que bola, hein? Lá embaixo para só o seu recebedor pegar e o marcador não conseguir impedir a recepção. Ricky Pearsall. E aqui o Mac Jones, ó, a pressão quase chegando, mas ele consegue conectar com Kendrick Bourne. Kendrick Bourne voltando mais uma vez para os 49ers. A conexão Mac Jones e Kendrick Bourne funcionou muito bem nos Patriots em 2021-22. E aí Mac Jones, 4 minutos faltando no terceiro período. Bela conexão, mas era uma terceira descida. E aí aquela situação, né? Chuta ou arrisca. Preferiram chutar. Ed Pinheiro aumenta a vantagem 19-14 e ó, um touchdown do Saints pode virar esse jogo. E o Pinheiro que erra, né, o primeiro extra point, mas depois começa a colocar o pé na forma, 19-14 no placar, no final já do terceiro quarto. E o Spencer Rattler se beneficiando bastante das jogadas de play action. Fumble. Mas essa jogada aí foi um fumble, a gente falava muito bem do Alvin Kamara, o passe foi um pouquinho atrás, vamos observar de novo, o passe foi um pouco atrás, ele consegue, ao meu ver, manter a posse de bola, ter o famoso football move, e aí mais uma vez o Warner chegando, socando a bola, ó. Exato, porque a marcação de campo foi down by contact, mas o Kamara não estava muito bem com a posse da bola e o Fred Warner consegue tirar a bola. E é esse instinto que ele tem que é realmente fantástico, né? Ele vê que a bola tá meio solta. Vai direto na bola. Vai direto nela, ele não vai nem tentar taclear. E aí teve um desafio dos 49ers justamente por isso. E foi aquele típico desafio que devolve a bola para os Niners. Então, bem sucedido. E aí Kellen Moore, o novo técnico do Saints, fica frustrado e bastante frustrado porque a bola vai voltar para os 49ers. A gente tá aqui, ó, reta final do terceiro período. Os 49ers vão ganhando e aqui eles precisam de um pouquinho mais de tempo de campanha. Nada melhor do que Christian McCaffrey ganhando algumas jardinhas importantes. Vira o campo porque virou o quarto. Mac Jones sozinho. Empty backfield, ele faz a conexão com o seu recebedor, que também é running back, Christian McCaffrey, faz um pouco de tudo, é primeira descida, e aqui já vai ficando um pouquinho mais tenso, né? Porque 19-14, bela bola, defesa do Saints deu uma dormida aqui. Johan Jennings lentamente fazendo um touchdown de 44 jardas, e o torcedor do Niners fala: acho que a gente consegue levar essa pra casa. E o Niners que estava, né, descrente do jogo de hoje pelos desfalques, mas vamos ver. O Jennings era uma marcação em zona, ele consegue passear no meio das zonas, as zonas frouxas, e depois, ó, nem coloca a velocidade inteira. Ele que terminou com 5 recepções, 89 jardas, e esse touchdown que a gente acabou de ver agora, ambos os times se beneficiando dos turnovers gerados, né? E aí já colocando um placar de 26-14 no início do quarto desse jogão que a gente acompanhou aqui. Segunda para 5, Spencer Rattler pega a bola under center, consegue fazer a conexão, era uma segunda para 5, renova a primeira descida ali pro Olave. Exato, que apesar dos 12 pontos de defasagem aí do Saints, o Spencer Rattler não fez um jogo ruim, conectando muito bem aqui com o Chris Olave. O Spencer Rattler terminou com aproveitamento muito bom, 25 de 34 passes, mais de 200 jardas, e olha só aqui, mais um passe para touchdown. Então aqui ele terminou com 3 touchdowns, nenhuma interceptação, e pro Devon Valley, né, que veio lá de Denver, aqui ajudando no grupo de recebedores. Então aqui o jogo fica tenso novamente, Sapo, porque olha aqui, vamos ver de novo, o Valley sai... Essa slant rápida, quando o recebedor finge que vai para um lado e vai para o outro, só essa balançada já é o suficiente para ganhar o campo e o quarterback achar o seu recebedor, né? E aí 26-21, faltando menos de 5 minutos, o 49ers tem que fazer o tempo correr, mas também tem que continuar buscando. E o Mac Jones flerta com a interceptação, que seria perigosíssimo nesse momento, mas a bola já volta
pro Saints, terceira para 6. O Spencer Rattler muito pressionado, o pocket fecha e a defesa, mais uma vez, do 49ers chamando a responsabilidade. Se tem desfalque no ataque, a gente chama a responsabilidade, a bola já volta pro ataque, segunda para 15. Mais uma vez no carregador de piano, Christian McCaffrey, que faz a recepção. E aí uma terceira para 6, o Mac Jones consegue achar o Jennings, só que o Jennings fala, já fiz um touchdown, essa aqui eu posso deixar cair, Golinho. Exato, até porque o Jennings já estava bem machucado, mesmo jogando, ele já tinha levado várias pancadas, e aqui não foi nem uma chance nem duas dos Niners fecharem o jogo, mas a defesa dos Saints conseguiu segurar, e dos Saints virarem também foram várias campanhas de tentativa. Você vê aqui, ó, conexão com o Chris Olave, e a gente já tá dentro dos 2 minutos. No minuto final, uma situação de 4ª para 2, e aí escorrega, sofre o fumble recuperado pelos Saints, mas nada feito, turnover on downs aqui para a equipe dos Saints. Então a defesa dos Niners, cara, é uma das grandes responsáveis pelo time estar 2-0, mesmo com esse monte de lesões, Sapo. Colocou o time nas costas, chamou a responsabilidade, forçou fumble, fez a última jogada da partida que proporcionou a vitória aí do 49ers fora de casa. É isso, então, Victory Formation, formação de ajoelhar. Mac Jones faz uma excelente estreia pelos 49ers e é vitória fora de casa. Sapo, grande jogo. Grande jogo, e você acompanha tudo aqui na NFL Brasil.